Ô Sakamoto, trazer só uma fala do presidente Lula. Na semana em que deve haver a validação do tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros, imposto pelos Estados Unidos, o presidente Lula pediu para que Trump reflita a importância do Brasil. Vamos ver. O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha o tal do Silvério dos Reis, que traiu o Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E aí, Sakamoto? O presidente Lula está fazendo política, claro, né? Faz parte também desse processo. Neste exato momento, você tem tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, puxando, né, toda a negociação, junto com o ministro Fernando Haddad, né? E outros membros da equipe econômica do governo, a fim de tentar negociar, tentar buscar um canal de negociação. Temos senadores viajando para os Estados Unidos, temos pessoas de todos os lados tentando abrir canais de negociação com o governo Donald Trump a fim de discutir essas tarifas, etc. Né? O que acontece é o seguinte, aí eu acho que é importante fazer esse ponto. Eu já falei aqui várias vezes que o presidente Lula está em campanha. Isso faz parte da campanha, inclusive, o fato de Trump ter movido as tarifas, né, ter imposto o tarifaço, se por um lado traz uma dor de cabeça para o governo, que pode significar mais inflação, pode encarecer o dólar, pode criar mais problema, inclusive para a situação econômica do país, e ele vai buscar a reeleição. Mas, por outro lado, também cria para ele um presente, dá para ele um presente. Afinal de contas, o principal adversário dele, político, Jair Bolsonaro, né? E o grupo que o Bolsonaro faz parte, né, que acaba entrando tudo no mesmo pacote, né, estão relacionados, estão envolvidos com uma conspiração contra o país. Então, isso, na verdade, para o Lula é importante, né? Que, ou seja, traz para ele algo positivo, que é o quê? Fala assim, olha, tem uma traição ocorrendo contra o Brasil, e isso é fato. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, está faltando ao seu trabalho em Brasília, porque está lá nos Estados Unidos pressionando o governo norte-americano para erguer sanções contra o país, para que o pai dele pare de ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. O Trump coloca na sua carta inicial, quando joga o tarifaço, que a questão do Bolsonaro é fundamental, né, que existe uma centralidade política, existem interesses econômicos, tarifas, big techs, tudo isso mais, mas tem um interesse político e geopolítico. O Trump, claro, também não esconde que adoraria ver alguém mais alinhado a ele na presidência do Brasil, né? Então, o que acontece é que o Lula tá jogando também. E aí eu acho que tem um ponto que é o seguinte, eu tenho visto muita gente boa, gente legal, né, com a qual eu concordo, né, falando, não, olha, mas o Lula tá fazendo política aqui, né, não pode. Ok. No final de semana você tinha 3 governadores estaduais, o Tarcísio de Freitas por São Paulo, o Ronaldo Caiado por Goiás e o Ratinho Júnior no Paraná fazendo exatamente a mesma coisa, mas do outro lado. Você tinha o quê? Você tinha os três governadores batendo no Lula pela questão do tarifaço, dizendo que o governo brasileiro não tem feito a lição de casa, mas passando um pano feroz para Jair Messias Bolsonaro.
né? Eles não colocaram a questão do Bolsonaro com a mesma centralidade que o próprio dono das tarifas colocou. Então ficou colocando, não, o governo Lula não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eles têm todo o direito, como governadores e como pessoas que ambicionam o Palácio do Planalto, a fazer a crítica ao seu adversário. Então pode criticar o Lula à vontade, ninguém está falando isso. O estranho é a passação de pano para Bolsonaro. No máximo, você teve o Ratinho Júnior falando nesse evento da XP Investimentos, com uma plateia que estava alinhada ideologicamente aos 3 governadores, que é também antipetista, falando o seguinte, falando, olha, o Ratinho Júnior no máximo falou, não, a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos está acima de Jair Bolsonaro. Não, mas o próprio Trump disse que não está. E os governadores deveriam bater nessa tecla e falar o seguinte: olha, é o seguinte, a gente pode até ser do mesmo campo político, mas a gente discorda do que Eduardo Bolsonaro vem fazendo lá fora, discorda de que haja uma pressão em cima do Brasil usando o Bolsonaro. Não pode, e o STF não pode ceder, e o governo não pode ceder, e o Congresso Nacional não pode ceder para anistia coisa nenhuma. E os governadores não falaram isso. O que acaba me preocupando, e aí eu finalizo com isso, Diego, que me preocupa muito no final das contas. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que ambicionam, como eu falei, o Palácio do Planalto, né? Então dá para confiar. Eles querem alcançar a presidência da República. Dá para confiar que uma vez lá eles não vão se curvar a uma potência estrangeira quando ela obrigar economicamente o nosso país a seguir a vontade dela? Né? Ou seja, cadê essa parte da discussão sobre a soberania? Cadê essa parte da discussão sobre determinadas coisas? Julgar, eles podem discordar do julgamento do Bolsonaro, mas é uma questão que eles têm que fazer aqui dentro. Eles podem ser a favor da aprovação da anistia, mas isso é uma questão que tem que fazer aqui dentro. Não é admissível uma potência estrangeira se meter nos negócios nacionais, independentemente do que a gente concorda ou deixa de concordar. Mas, optando de olho nos votos bolsonaristas da plateia e da sociedade, eles passaram um paninho. Eles passaram um paninho. Então é o seguinte, no final das contas existe uma questão, e eu acho importante que se coloque essa questão. Qual que é a importância de preservar o Estado Democrático de Direito, né, para aqueles que almejam a presidência da República? Para uma parcela do mercado financeiro, democracia é irrelevante, né, o que se eles ganharem algo com isso, né? Mas o mesmo vale para políticos da direita. A gente sabe que democracia não dá voto, defesa da democracia não dá voto. Mas vale lembrar que subserviência para potências estrangeiras também não dá voto. Já vou me despedir do pódio. Eu só perguntando, quer complementar, professor? Não, eu acho que o que a gente tem desse cenário, a gente tem visto acontecer em diversos países que o Donald Trump tem ameaçado, é que isso tem sido positivo para a oposição doméstica ao Donald Trump. A gente viu isso claramente acontecer no Canadá, né? O Donald Trump ele ressuscitou o Partido Liberal, que conseguiu se manter no poder depois de ameaçar anexar o Canadá. A gente vê isso acontecer com a Alemanha, vimos isso acontecer com a Austrália, e temos isso agora acontecendo com o Brasil. Isso é um presente político para o Lula, né? Que ele consegue, de alguma forma, explorar, como o Sakamoto estava colocando, isto politicamente para trazer benefícios domésticos para ele. E as pesquisas têm, de fato, confirmado isso. Então, esse é um fenômeno, que o Brasil está passando, que outros países também passaram, que é você tem aí um despertar nacional, né, quando você passa a ser tratado da forma que o Donald Trump tem tratado países que outrora eram considerados aliados. Estou falando aqui de Brasil, Canadá, México, Austrália, todos os países que fazem parte aí de um arco de amizade, digamos assim, dos Estados Unidos, e o Donald Trump tem tratado os amigos pior do que os inimigos, né? É pior o tratamento que ele dá ao Canadá, ao México, ao Brasil, do que ele dá à China e à Rússia, por exemplo.